Bem-vindo de volta ao Preto Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo e hoje a gente está com uma convidada maravilhosa, que uma energia trouxe para cá para dentro. Mas eu tô aqui do meu lado, meu casco de bala, que vai falar para vocês quem é essa convidada. Bom, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Antes de começar o episódio, a gente tem que falar daquele recadinho, recadinho do nosso canal. Por favor, se inscrevam no nosso canal, dá aquela força lá pra gente. No YouTube a gente tá como Preto e Dinheiro, lá no YouTube, só colocar podcast Preto e Dinheiro que você vai achar a gente. No Instagram a gente tá como Preto Dinheiro, tudo junto também. Estou me ajeitando aqui ainda. Hoje a nossa convidada nos trouxe alguns presentes. Além da presença dela, ela trouxe vinho pra nós. Mas eu vou me certificar de que não esteja fazendo propaganda, porque o Schweppes não está pagando nós. É argentino o vinho que ela trouxe, tá? Ok, mas não tá pagando nós. Carolina Leal. Você prefere ser chamada de Carol ou de Carolina? Carol, né? Carol? Eu tô confortável aqui. Muito tempo, Carol. Carolina é quando alguém tá chamando, você atenção. Carolina é quando sua mãe briga? Mas tem tanto tempo. Eu acho que Carolina dá um tom de chamar a atenção. Carolina? Isso. Eu amo Carolina. Eu gosto bastante do meu nome, mas eu gosto mais de Carol, assim. Se a gente tá tendo uma conversa à base de vinho, vamos de Carol. Exatamente. Então, isso Carol, aí. ficamos. Carol, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Vai ser um prazer. Espero que tenhamos boas gargalhadas. A gente estava fazendo um aquecimento sobre isso. Mas para começar, a gente sempre faz as 3 perguntinhas básicas. E agora, como você está nesse momento de transição, vai ser bom para você. Quem que é a Carol? Você vai ter que responder quem é a Carol e não é a Carol que trabalha. Quem é essa pessoa por trás desse nome? Qual que é o seu maior sonho? E daqui pra frente, como é que você se vê? Não vou nem falar 5 anos, né? Porque as coisas podem mudar mais rápido do que a gente espera. Vamos lá, quem é a Carol? A Carol é neta de Dona Céu e Seu Antônio. Então, eu sou filha única com 3 irmãs, criada por vó. Soltando pipa no ventilador Isso, explica um pouquinho isso daqui pra frente. Sou de Salvador, Bahia. Cresci no bairro da Liberdade, que é o bairro mais negro, da cidade mais negra fora de África. Então, isso tem muito em mim também. Cresci numa casa com mais 6 adultos. Eu acho que eu sou muito a minha família, assim. Então, quem que é Carol? Eu acho que eu sou muito essa minha relação muito próxima com a minha família, de horas e horas de chamadas de vídeo. E aí cresci em casa cheia, então mesmo morando aqui, minha casa também está sempre cheia, sempre recebendo os meus amigos. Então eu gosto de estar cercada por gente o máximo de tempo possível. Gosto de falar alto e gargalhar bem alto. Um pouco minha característica. Sou curiosa, muito curiosa. E eu acho que é essa curiosidade que me fez estudar tanta coisa diferente, aprender tanta coisa diferente e testando o que a vida tem para me oferecer. Que mais sobre mim? Eu acho que eu vou falar um pouquinho do meu sonho, que é... Eu acho que o meu sonho é garantir que a minha família esteja segura e confortável, assim, sabe? Não vim de uma família rica a gente nunca passou necessidade, mas a gente sempre estava no final do mês fazendo as contas ali para poder fechar. Então acho que o meu maior sonho é dar conforto e segurança para minha família como um todo. E meus próximos passos, eu acho que eu vou falar meus planos para o próximo ano. Não vamos muito à frente, porque pode ser que mude. Mas... A maioria das vezes a gente faz 5 anos, mas... Não, eu não tenho a menor condição de fazer um planejamento para daqui 5 anos. Mas eu acho que meus próximos planos são gostar mais de mim num lugar novo, onde eu vou morar. Tava falando aqui um pouquinho que eu gosto de quem eu sou, né, no Rio.
E aí, por isso, estou me mudando para o Rio de Janeiro. E meus próximos passos é continuar gostando dessa minha versão. Já vou falar para você fazer uma seleção de sambas muito bons, que tem, na verdade eu já sei alguns, eu sou portela, fui criada metade Brasília, metade no Rio, era todas as férias no Rio. Sim. Mas porque eu vou para lá mês que vem, tu vou ter que ocupar meu tempo. Vou ter que ocupar meu tempo. Vai ser um prazer fazer esse checklist assim de sambas. Aí eu vou lá até conferir para ver se é verdade, né? Pra ver se é bom mesmo. 20 caro, mas eu vou lá conferir antes. Exatamente. Muito bom. Bom, não tem nem tantas perguntas. Qual que é o plano pro próximo ano? Ainda não sei. Mas, assim, contando da sua jornada, da pessoa, você já falou, mas agora do seu trabalho. Fala um pouquinho como que é a Carol no trabalho, qual é a área que ela desenvolve, tudo isso. Boa. As pessoas dizem que tem carreira em Y, né? Uhum. As pessoas dizem que tem a carreira, tipo, linear. E eu Em costumo J. dizer que a minha carreira é uma carreira em novelo de lã. Porque... Em W, existe essa também. Existe em W, tá lá? Entendeu? Eu acho que a metáfora, a analogia do novelo de lã, ele explica um pouquinho como é. Eu sou formada em comunicação, produtora cultural, pela Federal. E trabalhei com produção cultural durante um bom... na verdade, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já estava metida com esses negócios. Uhum. de bem a produção. frase que adoro esses rolês alternativos. Já entendi. Já estava metida com esses negócios de produção. E aí eu entrei na Facom para poder estudar. E, enfim, já fiz de tudo, assim... Produzindo show, produzindo turnê de banda, trabalhando para a Secretaria do Estado, produzindo mega evento. Tipo, eu tava falando com a Isa mais cedo que o último grande evento que eu fiz foi Copa América, então tem esse rolê. E aí eu fiz isso por um bom tempo, até que eu resolvi fazer um intercâmbio na Argentina, porque eu queria muita experiência de morar em outro país. Senti que ela escolheu, para quem a convidada está vendo aqui, ela escolheu uma uva da Argentina, de uma terra que só tem vinho bom. Por isso que na hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Sim. Não é bom? Eu deveria ter trazido uísque pro Ed, que eu sei que ele prefere uísque a vinho. Perdeu. Eu tô aqui... A gente tá trocando aqui, mas rolou. Eu vou voltar cheio de... Eu tô levando uma mochila. Por quê? Porque eu sei que posso trazer 14 garrafas dentro da mala, porque eu já fiz isso. É assim que eu voltarei. Exatamente. E aí eu fui pra Argentina pra poder estudar produção e realização audiovisual, pra descobrir que eu odiava fazer isso. Produção audiovisual? E você teve que ir lá fazer isso em outro idioma pra descobrir que odiava? Não dava pra descobrir aqui no seu próprio idioma que odiava muito? Então, eu queria muito fazer intercâmbio, eu ganhei a bolsa. E aí... Já basta, tinha que ter ido. Deu a bolsa, já basta, tem que ter ido. Eu gosto de audiovisual, eu gosto de ver, sabe? Eu gosto de assistir um filme, eu amo ver fotografia, eu tenho vários amigos que são fotógrafos. Mas fazer mesmo o negócio... Pois é igual quando você... É igual marketing. Galera, não, porque o marketing deve ser muito legal. Vai lá trabalhar, vai lá, vai lá fazer. Né, gente? Vai lá produzir uma campanha. Você, né, nem tudo que é legal de apreciar é legal de jogar fazer. futebol é a mesma coisa. A gente vê os jogadores de futebol. Você tem que ter uma dedicação, não é a mesma coisa de espectador e trabalhador, não é? Pois é. Assistir tomar um bom vinho é uma delícia. Produzir um vinho é tão gostoso assim. O processo de fermentação é complicado, é demorado. Se der uma vírgula errada, o vinho não vai sair a mesma textura, o mesmo sabor. O problema é seu, que é o trabalhador. A gente que só quer apreciar vai reclamar. Mobio, por que você não gostou do audiovisual? Ela não gostou de trabalhar, ela disse que gosta do audiovisual. Não, eu acho que eu gostei menos de lidar com os argentinos. Tá, compreensível. E grande parte das amizades que eu fiz, inclusive... Eu acho que eu não tenho nenhum amigo argentino do 1 ano que eu passei em intercâmbio lá. Todos meus amigos são bolivianos, venezuelanos, alemães, franceses.
estadunidenses, brasileiros. Mas tem uma questão muito cultural que a gente tem com o argentino. E aí eu já tive experiência de ir pra lá de casal e de ir pra lá sozinha. O tratamento é completamente diferente. Eles são um pouquinho mal educadinhos, né, fofos? Eles são um pouquinho assim, muito mal educados, principalmente com mulheres e principalmente com mulheres negras. Porque é um desejo ali de ser abusivos, inclusive. Sim, e aí eu fui percebendo que eles são muito fechados entre eles. E, inclusive, se você não é portenho, tipo, você não, sabe, you can't sit with us, sabe? Meio assim, um negócio meio Mean Girls. E aí, se você não é portenho, talvez você não é um argentino bom o suficiente pra poder estar aqui. E aí... Na mesma hora eu peguei. Aí, e aí? Entendeu? Você tem uma delicadeza. Eu acho que o fato de ter sido criado pela mulher que me criou me ensinou que eu não preciso ficar mendigando a atenção de ninguém, que eu não preciso ficar me esforçando pra encaixar em lugar nenhum. Que se a pessoa não quer estar comigo, a pessoa não quer ser minha amiga, o problema é dela. Isso não é um problema meu, isso não tá comigo. Então, pra mim foi muito fácil, assim, em qualquer lugar que eu chego, eu sou super expansível, eu faço amigos e etc e tal. Então, eu tinha uma rede de amizades de outras pessoas que não argentinos. E aí eu falei, eu já também já não gosto muito desse negócio de ter que... Gente, eu quase reprovei em fotografia na faculdade, porque fotometrar era um caos, assim. Eu acho que eu passei porque o professor ele não queria me ver sofrendo por um outro semestre na turma dele. Eu acho que foi de dó, de piedade. Falou, não vou suportar isso mais um semestre, entendeu? Não vou. E aí tem esse negócio, quando eu voltei, e, enfim... Aprendi a falar espanhol na Argentina, então hoje eu falo espanhol com sotaque portenho. Quase então, uma portenha, sem amigos portenhos. Sem amigos portenhos, porque eu não sabia falar nada de espanhol antes. Então fui pro país com comida diferente, idioma diferente, um frio do cacete vindo de Salvador. Nossa. Você foi de Salvador direto pra lá, primeira vez? Foi, a primeira vez que eu saí do país. Sem falar, primeira vez que saiu do país, primeira vez de idioma, era a primeira viagem? Primeira viagem, não. Já tinha viajado no Brasil. Aí, fazer a Universidade Federal te dá uns benefícios, né? Então, tipo, viajar pro Intercom. Então, enfia todo mundo no ônibus, 23 horas, de Salvador até Mossoró. Jamais farei isso de novo na minha vida. Eu vim aqui pra Água de Lindóia umas 3, 4 vezes, que o ENEC é aqui, o Encontro de Estudantes de Química. Eu lá nem sabia. E mete galera dentro do ônibus, aí dorme em escola, dorme dentro do ônibus. Aí antes de chegar lá, todo mundo já ficou alcoolizado. A gente, afinal de contas, era químico e produzia a nossa própria bebida. E aí não dá certo, né? Dentro do ônibus, metade do ônibus já sabe. Antes de chegar já estava todo mundo mal. Talvez devesse ter feito química. E aí a gente chegava, curtia. Cidade, Águas de Lindóia é muito pequeno. Já fui, eu posso falar com relatos de fato. O pessoal fala assim, como é que você vem para São Paulo a primeira vez para Águas de Lindóia? O que você fez para lá? Eu falei, estudante, filho. Estudante não tem muita escolha. Fala, vamos viajar? Vamos. Entra dentro do ônibus. E aí é muito interessante. Essas histórias, elas criam a pessoa que você é hoje. O fato de você ter ido para lá, eu perguntei, porque eu, quando fui pela Federal, a primeiro intercâmbio, a primeira viagem internacional, foi tudo tipo... Foi para os Estados Unidos, a minha. Vai embora, fia. A gente recusa, a gente que é pobre. você recusa. Não, ainda mais a gente que sim, não dá, mas você não podia estar escolhendo outra coisa. Você aceita o que vem e faz daquilo a melhor experiência que você pode ter da sua vida. Exatamente. Eu levei uma reclamação por ter sido selecionada com coisa de inglês, porque eu já falava inglês, mas eu tinha feito vestibular em francês porque aumentava o score, né? Eu sou matemática no final das contas. Eu ganhava mais pontos se eu tivesse diferenciado da média, então eu falei, ganho mais pontos em francês porque quase ninguém fala francês, não vou falar inglês, todo mundo fala. E aí eu fui e fiz francês no vestibular para tirar uma nota maior. Nossa. Eu fiz todos os meus cálculos previamente, antes do vestibular. E aí, quando me chamam assim, como que você foi selecionada para o intercâmbio se você marcou aqui que fazia francês? Eu falei... Pois é, amigo, te contar um segredo. É tudo uma tática matemática. Mas a gente não perde a oportunidade, afinal de contas. Não dá pra perder as oportunidades. E aí eu acho que
grandes coisas, assim, essa experiência da Argentina me trouxe. E aí, quando eu voltei, a UFBA estava em greve, né? Coisas que acontecem na Universidade Federal. A UFBA estava em greve e eu falei assim, e se eu fizer esse processo de estágio aqui da Ambev, só para ver como é que é um processo de estágio de uma multinacional. A gente ia ser amigas, que eu também fui fazer um estágio da Ambev para trabalhar com química, mas eu desisti. E aí, esse teste de só para ver como é que é, eu fiquei 3 anos e meio trabalhando lá. Foi só pra ver o negócio, né? Não, deixa eu ver aqui como é que rola. E aí eu fiquei 3 anos e meio trabalhando lá, então eu já não estava mais trabalhando com produção, eu estava trabalhando com trade marketing. E aí... Eita, boa. E aí, fiquei 3 anos e meio lá, aprendendo o que era navegar no ambiente corporativo, aprendendo o que era hierarquia, aprendendo a não ter medo de hierarquia. Assim, várias vezes eu tinha reunião de reporte de resultados com o diretor regional, sabe? Então, eu estava lá sentada como se eu tivesse sentado com o supervisor, que era, tipo, o meu gestor direto ali naquele negócio. Enquanto estagiária, eu já começava a fazer isso. Isso que eu ia perguntar. Como estagiária, você já fazia essas reuniões? Como estagiária, eu já fazia isso. Então, eu aprendi muito cedo, acho que na carreira, né? Carreira profissional, a não ter muito medo de hierarquia. E aí, eu acho que é um pouco de Ambev e um pouco de ter crescido numa casa com mais 6 adultos, né? Eu ia pedir para você contar um pouquinho, porque é muito diferente uma pessoa que convive e cresce com crianças e uma pessoa que cresce com adultos. Ela tem não é que ela tem uma maturidade maior, ela tem um vocabulário diferente, ela tem um conhecimento diferente, ela tem um gosto musical, um gosto de leitura diferenciado. Quando é criança, a vida é louca. A vida é louca, é árvore caindo de árvore, pulando de árvore, e o vocabulário é o mínimo, porque são o que as crianças conversam entre si. E aí, quando uma pessoa está no meio de adulto, é outra coisa. Como é que foi pra você essa experiência, assim, pô? Vamos começar. Qual que é o seu gosto musical? Pra eu ver se... Refinado. Peraí. Eu tava contando pra uma amiga esses dias que eu, às vezes, me sentia muito peixe fora d'água, porque as minhas amigas da escola... imagina, eu estudava num colégio de freira, era uma escola particular, embora fosse no bairro da Liberdade. Era particular. Era uma escola particular, assim, de muitos anos, assim, era um colégio relativamente caro. Eu estudava nessa escola e todas as minhas amigas tinham CDs e mais CDs da Xuxa, CDs e mais CDs do Sandy Júnior, CDs e mais CDs de... Então quer dizer que você não é fã da Sandy 30? Eu sou. Mas aí de um outro lado da minha família, que é o lado da minha mãe, né? Então, eu cresci na casa com os irmãos do meu pai. E aí, sei lá, enquanto as pessoas estavam ouvindo Sandy Júnior, eu estava cantando O Nobre Vagabundo, de Daniela Mercury. Eu ia falar isso agora, ou então Caetano Veloso. Sabe? Eu tava ouvindo Marina Lima, eu tava ouvindo Geraldo Azevedo dentro de casa, porque eram as coisas que as pessoas ouviam. E, assim, o mais disruptivo que eu ouvia, que também não era infantil, era Raimundos, Gabriel Pensador. Entendeu? Eu chegava na escola cantando Bonita Camisa Fernandinho, Bonita Camisa Fernandinho, você nessa camisa de madeira fica tão bonitinho. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Então... Mas legal, várias advertências porque não sabe. De onde você tinha aprendido esse vocabulário, hein, querida? Era isso, assim, porque dentro de casa, e meu lazer era dentro de casa, assim. Minha avó nunca deixou eu ficar brincando na rua. Então, minha diversão era dentro de casa, minha diversão eram os livros que eu ganhava. Ai, desculpa aí. Pode continuar. Não, porque eu bati aqui no microfone, aí eu tô olhando aqui pro Mitch pra ele não ligar comigo. Minha diversão eram os livros que eu ganhava, os quebra-cabeças, tipo, as músicas que meus avós escutavam, que meus tios escutavam. E aí, nas férias, geralmente eu tava com as minhas primas, que são sobrinhas da minha mãe. E aí você fazia todo o ensaio, porque dançava Xuxa e dançava lambada naquela época. Era toda a coletânea do El Chan. Afinal de contas, soteropolitana, né? Exato. Gente, eu queria muito ser a Débora Brasil. Que na verdade foi um sucesso nacional, Quem não né? queria? Poxa, linda...
pra caramba. Muito, um corpão. Sim. E aí ela ainda era desejada por todos, né? A menina ainda dançava pra caramba. Aparecia lá. Eu fui pra chamar inúmeras vezes, tá? Uhum. E dançava lá. Falei, ué, gente, quero ser igual ela. Pois é, gente. E aí a gente ia pra frente do espelho e falava, ensaiar tudo. Porque qualquer momento que falasse alguém dança Del Chan, era eu encarnada. E o pior de tudo, né? Que você começar a tocar, a gente ainda vai lembrar. Dançar até hoje. A gente ainda vai lembrar. E aí era isso. Então, a minha parte de referências infantis da minha época eram nos 3 meses de férias. Porque os outros 9 meses do ano, eu tava ali convivendo com esse monte de adulto que tinha todas as referências que eles formaram. Revistas em quadrinhos. Tipo, o meu super-herói favorito é o Wolverine, porque é o super-herói favorito do meu tio, que tinha pilhas e pilhas de revista em quadrinho, que eu lia junto com ele. E eu acho que eu destoava, eu me sentia muito, tipo, não pertencente, porque eu sei lá qual que era a capa da estação do CD da Sandy Júnior, mas quando eu tava com as minhas primas, a gente ouvia Sandy Júnior, então eu aprendia, mas não tinha um afeto. Eu acho que eu desenvolvi um afeto, assim, pro Sandy Júnior muito mais do, tipo, nostalgia da minha infância com as minhas primas, do que necessariamente uma paixão, uma lembrança que me acompanhou por toda a Fez infância. parte da sua história. Eu pergunto porque tipo, eu sou, né, criado também por esse nicho de pessoas culturalmente desenvolvidas, vamos dizer assim, mais velhas. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas você não quer ir no show? Tipo assim, a Sandy canta bem? Canta. A Sandy tem música legal? Tem. Eu conheço as músicas? Conheço. Eu compraria pra ir no show dela? Não. Que... Agora, por exemplo, Marisa Monte. Quase matei alguém pra ir no show. Eu fui no show do Milton Nascimento e eu chorava sentada naquele... Emílio Santiago, naquele gente, show. olha, Paulo pelo amor da de... Viola, Não, sabe? para, mexeu com o meu coração, sou Portela. Falou? Sou Portela. Então tem um pouco disso, assim, que... Acho que tem um vocabulário mais requintado, mais requintado. Então... Não sei, eu acho que teve algum tempo que eu tive um pouco de vergonha disso. E eu me peguei, que a terapia não faz com a gente, né? Obrigada, Senhor. E eu me peguei durante muito tempo me diminuindo um pouco sobre essas minhas referências, sobre quem eu sou, para poder caber em relacionamentos que as pessoas não tinham o mesmo acabouço cultural, que as mesmas referências que eu tinha e que são ditas como eruditas, né? São ditas como de outro patamar, mas... é a pessoa que estudou cultura, que fez produção cultural. Pra mim, acho que tipo, tudo tem tanto valor, tudo tem tanto lugar. Eu acho que é uma perda de tempo a gente ficar colocando, assim, às vezes a Marisa Monte é melhor do que a Anitta. Eu acho que cada um tem seu momento de... lá vem ela. Cada um tem seu momento de fruição e de sua experiência estética. Lógico, ninguém faz o quadradinho... No show da Marisa Monte. Exatamente. Existem momentos e momentos. Uhum. E dá pra tocar as duas na mesma festa. E dá pra tocar as duas na mesma festa. Depende do momento também. Mas eu sou de uma geração que é de Brasília, então a gente escutava muito rock and roll. Então a gente... Legião, 12 anos, todo mundo tinha que saber. Nossa, Se não sim. faz 12 anos não sabia Legião, filho, volta pra reprovado. Reprovado, tinha que cantar Faroeste Caboclo do começo ao fim. Tinha que saber que ele veio lá de Salvador, pegou a passagem, passou Brasília, chegou lá e ele achou lindo. Sim. Tinha que saber tudo aquilo. E a gente fazia disputas. E aí é diferente quando eu vejo alguém falando de outro lugar, porque tem várias referências que a gente não curtia, porque tipo, a gente não tinha tempo, a gente tinha que aprender. E lá... Depois aguarda e morre. Exatamente, que são duas coisas muito grandes. E aí todo aquele contexto rebuscado. E eu venho de uma família do samba, então já escutava rebuscado. Lá em casa Alcione, Emílio Santiago, já escutava rebuscadão. E aí eu ainda tinha que aprender coisas mais difíceis, gente. Eu tinha tempo pra quê? Eu tinha tempo nem pra dançar o tchan. Ai, sim, gente, eu lembro. Eu lembro nitidamente de um dia que eu cheguei na escola e estavam todas fazendo uma coreografia, eu acho, de Chiquititas. Ai, então, não assisti. Aí você foi E tirada aí- da turma. Eu não assistia Chiquititas, obviamente. Uma TV em casa
minha avó ia assistir Chiquititas ou ela assistia o jornal? Nunca, e se você colocasse, por exemplo, as minhas referências, a gente não escuta música sertaneja, e não que eu sou contra, eu também não gosto de algumas, mas a minha tia falava, você não vai escutar isso aqui não, isso aqui é muito ruim, aí mudava, você não vai assistir esse canal não, isso aqui e eu, gente, todo mundo assiste esse canal, aí eu falava, você não assistiu o Rebelde, eu não sou todo mundo, gente, dá licença. E aí, as minhas amigas lá dançando Chiquititas, e eu lembro muito desse dia, que tinha que levar sugestões de músicas para uma coreografia de uma feira. E eu levei Nobre Vagabundo de Daniela Mercury, porque você é quase Mariana, porque essa música é porque Ariana. era o que tava rolando. E eu lembro que eu tinha visto uma apresentação dela em algum lugar. E aquele balé incrível de Daniela Mercury. E pra mim era aquilo. E as pessoas estavam lá, mexe com as mãos pequeninas. Tipo, eu lembro muito de todo mundo, tipo, de absolutamente ninguém voltar na sugestão que eu tinha fazido. Quase de lá chorando. Sim! Porque era isso que eu tinha, assim, de repertório, né? Sim. E que bom que era isso que eu tinha de repertório. Quando você começou a falar disso, você estava traçando um paralelo entre você ter sido criada por adultos, majoritariamente, e como que isso refletiu bem pra você no rolê corporativo depois. Assim. Por que você acha que teve tanta boa influência, assim, nesse sentido? Além da questão da hierarquia, que você já tinha mencionado, que você lida bem porque você já era uma criança lidando com adultos. Isso, porque eu não lido bem. Nossa. Então, eu fui criada pela minha avó e pelos meus tios, mas absolutamente qualquer coisa que eu precisava fazer, eu precisava de aprovação em 3 alçadas, que era meu pai, minha mãe e minha avó. E eu sou uma pessoa muito difícil de aceitar não. Entendi. Então você tinha que ser muito articuladora entre as 3 alçadas. Exatamente. Eu precisava fazer que os 3 confluíssem, sabe? O alinhamento perfeito de astros e que todo mundo quisesse o que eu queria. Entendi. Sabe? Se sua filha tá pronta, que seja da tua vontade, mas que a tua vontade seja minha. Que essa tua vontade seja aquilo que eu te falei mais cedo, entendeu? Então, tinha isso, assim, sabe? Eu tive que aprender muito cedo a navegar e tem algumas coisas, assim, eu sempre fui muito chorona. Eu não sei se chorando, mas assim, muito emotiva. Na verdade, eu acho que eu nunca tive medo de sentir e expressar o que eu tava sentindo. Então, você é extrovertida. Eu falo isso para as pessoas. Existe uma diferença muito grande. Extrovertida é que expressa suas emoções para fora. Sim. E não tem medo de falar isso. Não Introvertido é o que tem medo de... Ele sente as mesmas emoções que você, mas ele tem medo de expressar elas. É isso. Eu acho que eu nunca tive medo disso. Então, se eu tava feliz, eu tava muito feliz. Todo mundo sabia que eu tava feliz. Tava triste, todo mundo mundo também sabia. Se eu tava triste e eu tivesse que falar com você e eu começasse a chorar, eu ia começar a chorar. E aí minha mãe sempre foi muito... Minha mãe não expressa as emoções dela. E a gente tem várias conversas sobre isso. Várias terapias rolaram sobre esse tema. Na mesa e eu falando assim, mãe, assim, você precisa dizer que me ama. E você não quer que vai acontecer? Você vai morrer, eu vou dizer assim, minha mãe nunca disse que me ama. Imagina que coisa triste pra você. Aí eu faço uma parada da vida dela. Um pouco aqui de drama pra ela. E aí, minha mãe era sempre, para de chorar. Para de chorar e fala o que você quer, ao invés de ficar chorando. Porque se você começa a chorar, eu não sei o que você tá querendo. E aí, por outro lado, meu pai, ai, meu bebezinho. Então, enquanto minha mãe me esticava pra um lugar de, cresce, meu pai era ai, meu neném, e etc e tal. E minha avó sempre foi a pessoa mais centrada de todas. Ela fala nesse tom de voz. Se ela estiver brava com você, se ela estiver feliz e tal, é esse tom de voz dela e é a coisa mais difícil do mundo é tirar ela do sério. E eu sou essa pessoa assim, blá, 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 blá. E aí eu tinha que aprender a negociar com os dois, sabe? Eu tinha que... Com os 3, na verdade. E aí eu fazia uma coisa que hoje eu faço no ambiente de trabalho, que garantir aliados antes de chegar numa reunião. Então, se eu queria alguma coisa antes, eu falava com a minha avó, perguntava qual que era a opinião dela, passava um tempo ali. Passava com seu pai para saber, e aí fazia antes daquela... Preparava o terreno para opinião certeira, que era a mesma que a sua, não podia ser a deles. Para chegar na reunião já com votos quase uma política. E todo mundo... Você é política, amiga, vai concorrer. Tô sentindo que é o seu caminho. Se puder dar cadeirada, né? Pode, tá valendo. Inclusive, a Guerra das Cadeiras vai entrar pro livro de história, Guerra das Cadeiras.
A briga pela cadeira da prefeitura está acirrada. Exatamente. E aí é isso, eu acho que foi me ensinando. Eu nunca tive um quarto meu dentro de casa, então eu tive que aprender a dividir espaço, sempre. Eu tinha que aprender a me organizar, porque o meu espaço não era só meu, era o espaço de outras pessoas, embora eu fosse bastante desorganizada por grande parte da minha vida. Eu acho que eu sou uma organizada em recuperação, sabe? Sim. Tipo, se eu não prestar atenção, vai acabar ficando uma bagunça. Então, sim. fica ali um estado de alerta. E isso, com certeza, assim, cara, ninguém... sabe uma tirinha da Mafalda, que é abaixo toda autoridade, exceto minha mamá? Aham. É exatamente isso, assim, sabe? Tipo, abaixo toda autoridade, exceto a minha avó. Cara, se eu consigo sentar com ela e conversar de igual para igual, obviamente, com todo respeito e toda hierarquia. Qualquer momento que eu ligo para ela, eu digo, benção, avó, sabe? Eu vou tomar qualquer decisão na minha vida, por mais que eu já saiba o que eu quero fazer. Eu ligo, eu comunico com ela, eu compartilho com ela, eu ouço o que ela tá, qual que é a visão dela sobre aquilo. E aí eu digo, cara, não é um cara porque ele é diretor regional da maior companhia de bebida das Américas. Que eu tenho que passar pela minha avó. Que ele é maior do que eu. Então eu vou sentar e eu vou conversar com ele de igual para igual. Cara, muito legal isso. Você trazer a sua experiência, porque a gente fala muito sobre negócio, empreendedorismo e dinheiro. Isso influencia muito, saber lidar e saber negociar com quanto que você vai ganhar, quanto que isso traz para sua vida financeiramente, quanto isso te projeta numa carreira. E as famílias não são bem estruturadas e é muito difícil alguém falar que aprendeu isso em casa. Normalmente ela chega lá, toma os primeiros tapas da carreira, ela fala, eu tive que aprender a partir dali. E você não, você já chega assim e fala, lá em casa eu tinha que jogar logo todos os talheres na mesa e saber com quais talheres que eu ia para a reunião. E minha avó, ela teve 5 filhos. E ela decidiu voltar a estudar depois do 5º filho dela, depois que minha última tia nasceu. Acho que é isso, acho que é. Porque... E ela sempre gerenciou a casa, assim. E depois de um tempo ela parou de trabalhar e tal. E meu avô ficou sendo ali a única fonte de renda da casa. Mas sempre foi ela que gerenciou tudo. Sempre foi ela que coordenou tudo. E é muito engraçado como não só eu, mas todos os meus tios, tipo, olham pra ela, assim, numa referência, né? Essa última loucura da minha vida agora, de largar tudo, São Paulo, e ir pro Rio de Janeiro. É uma loucura dessas. Eu já tava decidida do que fazer. Mas aí eu liguei pra minha avó e falei assim, vó, tô pensando em fazer uma loucura. Aí eu falei, olha, eu saí da Endeavor, vou ficar um tempo sem trabalhar. Vai tirar um ano sabático ou você vai ficar só um tempinho? Um ano não, né, gente? A gente é pobre. Pobre não pode ficar um ano sem trabalhar. Não sei. Inclusive, eu comecei a trabalhar no exato dia que eu saí da Endeavor, sendo que eu tava dizendo que eu ia ficar um tempo sem fazer nada. Peguei um freela aí e isso já tá rolando. Porque, assim, que pobre não pode se dar o luxo de não trabalhar, mas não. eu queria ouvir isso de você, porque você escuta referência de outras pessoas que são herdeiras ou que saem e tiram um ano sabático. Eu, no dia que eu chegar para tirar e não conseguir fazer isso, tenho vontade de fazer isso, mas precisa de grana. E aí, galera, precisa de grana. Eu darei a volta ao mundo. Darei a volta, comprarei aquele ticket de 30 mil, 92 países e falo, valeu, Isabela, estarei lá. Mas eu tenho vontade de tirar um sabático e pelo menos viver 3 meses em cidades que eu considero importantes para mim no globo. Eu acho que é um plano incrível. Queria que a gente tivesse mais chão para poder fazer isso. Exatamente. O problema é que isso requer uma estrutura familiar, uma estrutura financeira que, infelizmente, a gente, como pessoas pretas, não tem e não é culturalmente, né? Mas seria muito interessante, quem sabe, um dia... Nem aposentado com o marido a gente vai. Né? A gente vai. Sendo bem sincero, pra mim já é uma parada muito maneira. Você já fazer isso, mesmo que não seja um período sabático, né? Período não, um ano...
O Um ano inteiro, cheio. mas vai ser uns 3 meses aí, curtindo Mas vai ser só um o período roteirinho aí sabático. do samba. Já é maneiro porque não é toda pessoa preta que a gente conhece que tem a chance de fazer essas coisas. Então, vamos lá. Imagino que não tenha sido totalmente planejado. Você parou na Ambev, você não citou a parte da Endeavor ainda. Mas eu não imagino que tenha sido uma parada que você realmente queria, sei lá, que você queria fazer. Porque me parece quando você pega alguma coisa pra fazer, você realmente quer ficar ali e você fica ali. Fico. E você fica muito focada naquilo por muito tempo. Fico, sou Você meio ficou 3 anos na Ambev. Aham. Fiquei 3 anos. Em seguida já foi pra Endeavor? Não, eu fiquei 3 anos e meio na Ambev. E quando eu saí da Ambev, eu falei, meu mundo caiu, meio Maísa, assim, sabe? Referências. Né? Quem pegou, pegou. E aí eu fiquei meio Maísa, meu mundo caiu. E eu vi hoje um post da Dai Almeida, da dona Daiane. Falei que pra ela que ela é prefeita, todo mundo conhece ela, ela não quis se candidatar. Ela é prefeita. Ela já tá eleita. Exatamente. Ela já tá eleita. Na nossa bolinha aqui, ela já é ela ganhou. Prefeita do meu coração aqui. Inclusive, ela vai vir aqui. Não sabemos quando ainda, mas ela vai voltar. Mas ela já veio aqui. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Que é aquela, só deu pra contar uma parte da história dela. Agora que ela foi lá realmente conhecer a parte da família e tal, se reconhecer naquele Inclusive, espaço, tirou ela vai um período sabático, entre aspas, porque foi só umas férias, aí a gente vai trocar ideia sobre isso. Mas você tava vendo um post dela? Eu tava vendo um post dela que ela fala justamente sobre a gente não ser nosso crachá. A gente não se resumir a isso. Sim. E eu não tinha visto esse post em 2018. Mas é engraçado que eu te perguntei quem era você, exatamente, que as pessoas, quando eu pergunto quem é você, a pessoa fala assim, fala o seu nome, fala a função. Eu falei, não perguntei sua função, quem que é você? Pois é, eu comecei a fazer esse exercício depois que eu conversei com uma empreendedora, chama a Denise Oliveira. Ela é fundadora da Finture. E aí a gente estava conversando muito sobre isso. E ela falando que, cara, você não pode ser seu crachá. Você é muito mais do que isso. Não pra mim, necessariamente, né? Mas a gente falando sobre quem que é você depois que você tira o crachá. É isso que tem que sobressair, não o crachá. A sua autenticidade é você. Isso. E aí, isso você leva pra qualquer lugar que você for. O Exatamente. Seu crachá, você troca. O pode crachá, trocar, você tá sim. lá batendo ponto 8 horas. Se você bate ponto, você tem aquela função. Só que o dia tem 24 horas. As outras 16, você é você. Exatamente. E aí, quando eu saí da Ambev, nesse rolê do meu mundo caiu, eu não sabia o que fazer. Eu digo que eu tirei um sabático, que foi um sabático forçado, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia onde que eu queria trabalhar. Eu até recebi propostas para trabalhar em outras empresas de bebidas. E aí eu lembro que eu saí de uma entrevista e aí eu liguei chorando para minha mãe, dizendo assim, eu não aguento, eu não quero mais trabalhar com isso. Tipo, por favor, eu posso continuar na sua casa, porque eu não quero mais fazer isso. Tipo, da minha vida, não aguento mais esse ritmo de trabalho, eu não quero. E ela falou assim, filha, para, tá tudo bem, tipo, volta para casa, a gente conversa. E eu passei esse ano pensando, assim, com o privilégio, óbvio, de estar na casa da minha mãe. Que sem Salvador, só pra trazer aqui pro cenário. Não, em Salvador, minha mãe mora a 400 metros da praia. Vida, Então foi muito eu difícil esse ano. acordava às 6 horas da manhã, ia dar uma corridinha na praia. Força, guerreira. Então, assim, eu tinha chão. Aham. Sabe? Embora eu tivesse... Eu tive um pouco de depressão nesse momento. Sim. Porque o trabalho é uma parte muito importante de quem eu sou. Sim. Eu tenho tentado deixar esse peso menor. Pra quem trabalhou na Ambev, pra quem sabe, lá não é rigoroso, mas é muito trabalho. Você acaba se entregando de corpo e alma. Todo mundo que eu conheço fala isso e quando sai parece que perdeu um membro. Nossa, e foi uma sucessão de coisas, assim. Eu entrei na Ambev pra ver como é que era. E aí eu tava faltando o TCC em uma disciplina pra poder me formar. Isso em 2015. E aí eu lembro que na minha segunda semana de trabalho, eu era estagiária. E eu saí de lá, tipo, umas 2 horas da manhã. Terminando um processo que a gente precisava fazer, enfim, pra poder cumprir aquilo. E nessa época, eu namorava.
E depois eu vim entender que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Então, eu trabalhava num lugar que exigia muitas horas do meu dia, exigia bastante da minha atenção, tanto que eu fui me formar em 2018. Eita. Quando eu entreguei meu TCC depois que eu saí da Ambev. Uhum. Quando você entrou para estagiar, você estava iniciando Faltando- seu TCC. Isso. Ainda bem que eu não fiz. Eu comecei a iniciação científica já no primeiro ano. E aí, TCC foi... Isso. Deus que me livre, mas foi. E aí tinha isso, né? Eu tinha um trabalho que eu adorava. Eu adorava muito, mesmo, doida. Na época eu adorava. Tinha um relacionamento que acabou me afastando de grande parte dos meus amigos. E os meus amigos passaram a ser os amigos da minha namorada na época e as minhas relações de trabalho. E quando eu saí da Ambev, tipo, aí eu terminei esse namoro, pouco tempo depois eu saí da Ambev, eu não tinha mais nada, eu não sabia quem eu ia era. perguntar, quem era você Eu nesse não rolê? sabia quem eu era. Eu Aí não sabia fez que todo sentido você voltar para sua raiz. Sim. Faz todo sentido agora. Porque quando você... Eu não sei. Eu passei por um relacionamento abusivo foi muito pouco. Que eu já trabalho com isso há muito tempo, já faço terapia há muito tempo. Mas mesmo assim eu cedi aos brilhos e aos encantos dos olhos claros. E foi uns 3 meses assim, de um relacionamento extremamente abusivo que eu mudei de condomínio porque ele invadiu o condomínio, a pessoa. Nossa. E aí é um jogador de basquete famoso. E a gente tinha conhecido por causa de um outro jogador de basquete famoso que eu conheci na minha jornada de vida fora do Brasil. E eu, já conhecia ele lá fora, ele deve ser legal. Vamos encarar isso. E quando, mesmo tendo todo esse empoderamento, quando eu terminei com ele, eu chorava assim, quem que é essa pessoa? Porque essa pessoa empodera mulheres e ela cedeu a coisas absurdas quando você vai fazer, né, o review do relacionamento. Sim. Você fala, quem que é essa pessoa? E o que isso influencia na sua vida? O que isso influenciou? Acho que depois dessa pessoa pra mim, eu fiquei muito mais restrita a relacionamento. Real. Eu acho que eu me responsabilizo por muitas coisas. E eu fico dizendo que se esse fosse um relacionamento com um homem, eu acho que eu teria levantado a guarda muito mais rápido. Porque eu acho que a gente, né, mulher, a gente é muito ensinada sobre todos os gatilhos, todos os sinais. Nem todas, mas as mulheres mais empoderadas elas são. E aí eu tô falando por mim porque era um relacionamento com um homem. E ele já tinha dado mas vários... Você deu em 3 meses, né? Eu fiquei 3 anos e meio. Ele já tinha dado sinais e aí uma vez ele falou assim... Ele achou que um cara tivesse dado em cima de mim na mesa e inclusive foi lá fora conversar, dar o showzinho dele. Toda vez que a gente saía tinha um show. Não sei se ele tava querendo ganhar dinheiro fazendo show, mas tinha um show. E aí eu, já tava cansada daquilo, virei os olhos assim. Aí ele tentou pegar meu rosto assim e falou, olha pra mim quando eu tô falando com você. Mano, aquilo ali pra mim foi... o limite. Eu não tinha arma naquele momento. Que bom! Mas eu ele tentou pegar meu rosto e eu afastei, assim... E aquilo pra mim foi decidido. Eu saí de lá e aí eu já tinha dado a chave de casa. Eu morava num condomínio, eu já tinha... Nesse dia ele chegou alcoolizado e subiu acordou todo mundo no condomínio. Todas as escadas do condomínio. Quando eu acordei de manhã, minha mudança toda estava dentro do meu carro. Tudo que eu consegui levar, eu fui embora. Eu acho que... Eu concordo, né? Nem todas as mulheres. Mas eu acho que quando alguma coisa que é mais, assim, de violência física... É mais fácil. Você identifica mais facilmente. Por mais que a pessoa diga foi sem querer, por mais que a pessoa diga que foi porque você me fez fazer isso, você sabe que aquilo é uma violência física. Mas quando... implicar com o seu trabalho.
Mas eu só te interrompendo, e assim, não pra você ficar com essa sensação, o machismo, ele tá muito mais visto, muito mais clássico. Não, sabemos que tem muitas mulheres machistas que replicam comportamentos, mas as mulheres são muito mais suaves nisso, por isso que passa muito mais tempo. O comportamento dele foi muito clássico. De qualquer homem. Tipo, opa, peraí, você é minha mulher. A desculpa dele foi o seguinte, vem aqui, você não pode virar os olhos pra mim. Quem te deu o direito, né? Não, você é muito chatinha, mas eu te amo. Eu falei, não, eu prefiro que você chatinha sozinha. E aí, foi a última vez que eu conversei com ele. E aí, como a gente morava num bairro bem conhecido em Brasília, ele foi lá pra esse lugar e ficou me esperando por um bom tempo. E eu pretendo não encontrar com ele nunca mais, porque ele me dá gatilho. Eu encontrei uma pessoa parecidíssima com ele. Como ele é muito alto, é muito difícil ter alguém muito parecido. Ele tem 2,10 metros e os olhos claros. Então, não é uma pessoa comum. Eu entrei no elevador, tinha um cara muito alto com os olhos claros. Eu fiquei com tanto pânico que eu queria sair do elevador. E eu falei, não, meu filho, nem, graças a Deus. Graças a Deus passou. Já foi, acalma o coração. Ai, acho que mas você perguntou como que isso me afeta na forma que eu me relaciono. Eu acho que hoje eu tenho, guarda muito mais alta para muitas coisas, sabe? De deixar menos as pessoas entrarem no meu espaço, assim. No seu espaço sagrado. Eu acho que menos fisicamente falando, porque, recebo muita gente. Cara, eu sou mulher solteira, morando num apartamento sozinha em São Paulo. Sim. Recebo muita gente, paquero muita gente, ok. Mas, deixar no seu espaço sagrado, isso, aquele espaço íntimo. Porque receber pessoas... Eu também adoro receber pessoas. Receber pessoas em casa não quer dizer que vai entrar no seu... chambre, lá no seu. Ela fica lá no foyer, ali na frente, comemora, faz a festa, come. Mas ali dentro do seu íntimo, ela não vai passar, só vai passar seletivos. Isso. E aí, eu passei muito tempo, inclusive, discutindo com a Rafa, minha psicóloga maravilhosa. Rafa, obrigada, eu te amo muito. Rafa tá fazendo terapia hoje. Sobre a superficialidade das relações nas quais eu me colocava, sabe? Então, e também sobre que nem todo comportamento que as outras pessoas tinham era uma exata reprodução do comportamento que eu vivi. Que não é porque eu vivi aquilo, que eu passei por aquilo, que necessariamente eu vou me colocar de novo, porque eu não sou a mesma Carolina. A mesma pessoa. Sabe, eu sou uma outra pessoa. E aí eu fico dizendo, Rafa, racionalmente eu aprendi, tá tudo anotado, tudo registrado aqui. Agora eu preciso emocionalmente fazer essas coisas acontecerem. Entendi. E aí foi todo esse combo, né, de você ter... Foi na mesma época que você terminou esse relacionamento? Não, terminei esse relacionamento em 2016, 2017. E aí, 18, você saiu da Ambev. Em 2018 eu saí da Ambev. E aí foi entregar o TCC e foi o período que você passou na Bahia. Isso. Eu já morava em Salvador, né? Então eu ainda estava lá. Eu voltei da Argentina em 2014. Você lá de Salvador. Enquanto você trabalhava na Ambev, era na Bahia ainda. Isso. Achei que você já estava aqui pra cá, pra São Paulo. E aí eu fui fazer meu TCC. Muito engraçado. Não sei se é engraçado a palavra, mas vou usar ela. Muito engraçado isso, porque eu fiz o meu TCC... Basicamente, eu recebi a ligação, né? Eu cheguei no escritório e eu fui desligada. No caminho de volta para casa, eu liguei pro meu orientador. Eu falei assim, Léo... Gente, a pessoa... É agora. É trabalhadora. Esse é o momento, orientador. Pra você ter ideia, eu queria desistir da minha faculdade. O orientador que ligou pra mim e disse, você não vai desistir. Eu te matriculei. Ele foi um grande salvador da minha alma, mas também ele foi um grande FDP da minha vida. Ele me matriculou quando eu voltei do intercâmbio, porque eu voltei depressiva. Eu falei, não quero mais voltar no Brasil. Uma matéria de manhã, uma matéria depois do almoço e uma matéria à noite. Então... Como a pessoa tem muito dinheiro, eu tinha que ficar o dia inteiro na universidade. Nossa. E aí fez eu me conectar de volta com a universidade. Eu liguei pro Léo e falei assim, Léo, é o seguinte, posso passar na sua sala amanhã? Porque eu vou fazer meu TCC. Aí ele,
Não, tá, mas e qual que é o tema? Eu falei, não, amanhã eu te digo. Vou descobrir hoje à noite? Então, Amanhã deixa eu só eu abrir te uma digo. garrafa de vinho aqui, porque eu vou descobrir, e aí amanhã eu tenho certeza que eu tenho um tema. E aí eu cheguei em casa, eu chorava, desliguei o telefone, eu chorava. Eu fui chorando o caminho inteiro de volta pra casa. Cheguei em casa, eu chorava. Aí minha avó virou pra mim e falou assim, me ligou, minha avó não morava mais, a avó dela me ligou. Ela falou, filha, tá tudo bem. Qual que é a pior coisa que pode acontecer com você? Minha avó sempre me pergunta isso. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Aí eu falei, eu nunca mais vou trabalhar. Ela, tá, mas qual que é a pior coisa que pode acontecer? Aí eu, a pior coisa na sua cabeça, nunca mais trabalhar. A gente sabe que isso não é real, então tá Pois tudo é. bem. Adoro. Excelente conselho, eu impossível acho que assim isso não vai trabalhar de novo. acontecer. Por mais que você tenha previsão de que esquece, vai. E aí foi isso. Eu sentei, escolhi fazer um produto, que era um evento de uma semana de enaltecimento de mulheres negras. Aham. Então tinha toda a parte de elaborar e conceber esse evento, mas só no projeto, porque eu não ia tirar aquilo do papel, não tinha tempo. E fazer toda a parte de fundamentação teórica, e a minha fundamentação teórica era baseada no mito da democracia racial nesse país e no Atlas da Violência da Mulher, porque eu tinha ali uma hipótese de que quanto a violência contra as mulheres negras estava subindo, enquanto a violência contra mulheres não negras estava caindo, e as mulheres negras Isso mais não é hipótese, vulneráveis... né? Isso é um fato. Isso, desculpa, é um fato. E as mulheres negras mais vulneráveis eram as que tinham menor escolaridade, porque elas tinham menor condição financeira, porque muitas delas se mantinham em relacionamentos abusivos, porque elas não tinham também a grana, né, para poder se manter fora daquilo. E aí eu passei 30 dias chorando, lendo todos aqueles dados, escrevendo meu TCC, e não era nem mais chorando pela Ambev, era chorando por conta de tudo. Como eu disse, quando eu sinto, eu deixo as emoções saírem. E aí eu escrevi isso, fiz meu TCC em 30 dias e tive que adiantar, porque no dia 21 de novembro eu estava viajando para os Estados Unidos para poder passar 35 dias lá, e me proibiram de apresentar online. Olha só, a pandemia, 1 ano depois, fazendo tudo ser online. Exatamente, é engraçado isso, né? E aí eu comecei a querer trabalhar com diversidade. Eu já estudava isso desde que eu tinha entrado na faculdade, mas ali naquele momento eu falei, cara, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Quero começar a trabalhar com diversidade, e foi aí que começou o rolê de querer trabalhar com Então, diversidade. seu TCC tá público, você lançou? Tá público, tá no repositório.ufba, é só digitar lá, Carolina Leal. Vou E vocês procurar, me deu conseguem vontade de ler. ver. Meu também tá público, mas não vai ler, gente, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas é interessantíssimo o tema, e a gente sabe que é um fato. Você trabalhando com diversidade, mas seu cargo já era de diversidade na Endeavor? Já entrou como... Na Endeavor, sim. Sim. Eu passei esse ano. Depressão, corre na praia, bebe, come bem, chora que nunca mais vou trabalhar na vida. Passei esse ano depressiva na beira da praia em Salvador. Pronto, vocês entenderam. E aí, quando deu, agosto, mais ou menos, eu falei, cara, eu não quero então mais morar em Salvador, não quero mais trabalhar em Salvador, quero ir para São Paulo, quero trabalhar em São Paulo, quero mudar de ares, porque eu acho que essa cidade está... Me esgotou. Me dando muitos gatilhos por tudo que eu tinha, né, vivido recentemente. Aí eu vim para São Paulo. Vou criar gatilhos novos. Isso, chega a me dar vontade de rir. Eu falei, vamos recomeçar do zero num lugar diferente. E aí... Vim pra cá, comecei a trabalhar numa startup de educação bilíngue em 2019, com comunicação. Na época, eu trabalhava com proposta de valor para as famílias dos alunos pagantes, né, do programa bilíngue. E aconteceu o que aconteceu em 26 de maio de 2020, que foi o assassinato do George Floyd. E um mês depois, eu escrevi um e-mail para o CEO da minha empresa, descrevendo uma série de práticas racistas que tinham dentro da empresa e uma série de coisas que eu poderia fazer para poder mudar.
e me colocando à disposição para fazer aquilo. Então, eu cavei a minha transição de carreira. E se você não entendeu, eu vou fazer do mesmo jeito. Praticamente, ela terminava o e-mail assim, beijos, XOXO. E quase um Gossip Girls ali. Vai ser assim a partir de agora. Mas foi proposital? O quê? Foi por causa do assassinato que você resolveu não só identificar, mas sinalizar para a liderança as práticas racistas que tinham ali? Então, ou você já planejava fazer isso? Não planejava fazer isso. Eu já estava incomodada, a gente já discutia, já conversava. Inclusive, a Nath, que me contratou, ela era uma mulher negra, eu acho que ela foi... A Nath foi a minha primeira chefe, sem ser de estágio, negra, a primeira chefe negra que eu tive. E aí era eu, a Nath e a Ju, e éramos as 3 pretinhas. E eram, assim... E a gente conversava muito sobre a ausência de pessoas negras. A gente conversava muito sobre tipo, os racismos quase silenciosos, que não são silenciosos porque eles gritam, né? Então, na verdade, eu falo que são microagressões. Eu passei por isso e eu falo assim, são agressões. Sim. E num estágio de conhecimento e do nível de maturidade que as pessoas estão naquele ambiente, pelo menos o que eu frequentei, elas sabem que são agressões. Só que elas fazem de maneira muito suaves, que é para passar imperceptível para quem tem desconhecimento. Mas eu que sofro agressão, eu sinto. Sim. Então, são microagressões. Continuam sendo agressões. Se você está me ouvindo, não deixou de ser agressão. É agressão. É pequeno o suficiente para não ser... um grande Reconhecer, alarde, exatamente. mas grande o suficiente para minar a pessoa que está sofrendo. Para me machucar. É exatamente isso. E aí eu escrevi esse e-mail, achei que eu ia ser demitida, escrevi o e-mail já pensando que eu ia ter que entregar minha carta. Minha sequência carteira de do e-mail? trabalho. Pro RH no meio da pandemia, então eu ficava dizendo assim, meu Deus do céu, tá todo um monte de layoff, um monte de gente sendo demitida, eu tenho um emprego, por que eu fui fazer isso? E eu lá. E continuava. Vírgula. Por que eu tô fazendo isso? Então, não sei o que lá. Eu escrevi esse e-mail e aí eu dei uns 4 dias, assim, e ele me respondeu dizendo assim, nossa, obrigada pelo seu e-mail. Faz total sentido o que você tá dizendo. Toca aí, tem esse budget aqui para você fazer. Você tem todo o meu apoio, conta com o jurídico para o que precisar, conta com a área de people para o que precisar. E aí eu fui tocando isso, fazia ideia como fazer. Eu tinha muito conhecimento teórico, porque eu estudava isso na faculdade há muito tempo. Mas, assim, como é que você alia a teoria? Com o corporativo era esse Tetris que eu não sabia fazer ainda. E aí eu saí mandando mensagem para uma galera no LinkedIn, pedindo ajuda. Dizendo assim, ia nos inbox e dizia assim, oi, tudo bom? Eu tô vendo que você trabalha com diversidade há não sei quanto tempo. Eu acabei de me meter nesse negócio. Literalmente desse jeito. Literalmente. Eu acabei de mudar de área e eu queria saber quais são as boas práticas suas. Eu falei, e aí um monte de gente veio conversar comigo. Eu lembro que a rede de diversidade da IBM, na época, ela me respondeu assim, quase que imediatamente. E ela falou assim, eu consigo bater um papo de 30 minutos com você. Funciona? Eu falei, claro, funciona. A gente ficou 1h30 conversando. Ela abrindo, tipo, slide, abrindo plano, abrindo todas as coisas, conversando tudo comigo. Ela falou, olha, conta comigo se você precisar, mas assim, você tem um conhecimento teórico, mas pega algum curso desses que fala sobre o corporativo, a diversidade no corporativo, que vai te ajudar. E aí eu fui estudar, e aí eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn. Eu comecei a gostar muito do que eu estava fazendo, liderei todas as iniciativas dentro dessa startup. E aí eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com comunicação, eu quero trabalhar exclusivamente com diversidade. Vamos me dar uma vaga? Faz uma vaga aí. Aí eles disseram que não, que eles não iam fazer isso. Aí eu falei, tá, então eu vou começar a olhar para o mercado. E aí 9 meses depois que eu comecei a trabalhar com diversidade dentro dessa startup, a Endeavor, um headhunting me achou. E fui bater papo, e aí eu fui sair de não sei o que eu estou fazendo para especialista de diversidade no Endeavor. Muito bom. Isso tudo começou com um e-mail que ela achou que ia ser demitida no final. E foi. Não, eu me demiti. No final ela se demitiu, mas ela achou que seria demitida, mas no fim, é aquela, né? Se você não tá trabalhando lá, mas foi por uma boa causa, vai. Bom, nesse rolê da Endeavor, que foi mais ou menos quando a gente se conheceu, né? Uhum. Você tava lá ainda.
Eu tava conversando, já converso com muita gente de diversidade, eu percebo que a Endeavor é um pouquinho diferente. E tô citando porque vou falar bem, né? Por isso que eu tô citando o nome deles. Mas eu noto que eles têm eles já têm uma vontade de realmente mudar a vida, de realmente fazer uma parada que seja relevante para pessoas que estão ali envolvidas no ecossistema deles. Não é uma questão de, vou botar aqui um rolê de diversidade só para dizer que tem diversidade e pronto, né? É uma coisa que eu noto, assim, que eu nunca vi ninguém falando algo diferente disso da Endeavor. É bem legal isso. Não é toda empresa que tem esse reconhecimento espontâneo. Eu vi a Sueli, eu amo a Sueli, né? Eu falo Sueli. Eu vi a senhora Sueli Carneiro, dona Sueli Carneiro, falando uma vez sobre a importância de aliados. Porque eu gosto muito da ideia de que a gente, enquanto comunidade, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar junto. Sim. E a gente precisa entender cada vez mais que somos nós por nós, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que nenhuma mudança dá para fazer sozinho. E eu acho que é muito utópico acreditar que vamos construir um negócio completamente novo e independente, porque a gente está sob o regime do capitalismo. Sim. Enquanto houver capitalismo, a gente não consegue fazer as coisas diferentes. E a Sueli falava muito sobre a importância das pessoas aliadas, que as pessoas aliadas existem e que elas estão ali para ajudar a gente a avançar no que a gente precisa avançar. E a Endeavor é assim por conta da Camila, sabe? A Camila Junqueira, ela foi uma das pessoas que me entrevistou e que me contratou, inclusive, pessoalmente. Ela fez a minha entrevista. E era um compromisso dela com o conselho, quando ela se tornou MD da Endeavor. Ela disse, cara, eu só vou aceitar se eu puder deixar uma marca aqui. E o conselho apoiou. Então, sabe essa história de que é muito mais fácil molhar uma escada de cima para baixo do que molhar de baixo para cima? Eu acho que eu tive a sorte de entrar num lugar que tinham pessoas da alta liderança que estavam querendo fazer alguma coisa, pessoas que me confiavam muito em mim, me davam muita autonomia para eu fazer o que eu precisava fazer. E eu acho que eu fui muito competente fazendo o que eu estava fazendo também. Nesse meio tempo. Eu não vou ficar aqui de falsa modéstia, não. E aí foram 3 anos e meio, assim, cara, incríveis. A gente não, né? A Endeavor tem um programa de bolsas para empreendedores negros que acreditam que o valor da mensalidade para participar do programa de aceleração é alto demais para caber no orçamento deles. Acho que a gente nunca falou sobre isso publicamente. Porque a gente não é sobre dizer o que a gente está fazendo. É muito mais sobre as pessoas serem impactadas por aquilo e, enfim, beneficiadas por aquilo. Então, sim, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho orgulho nessa minha jornada profissional até agora é do legado que eu deixei. Sabe, eu recebi uma mensagem de um amigo meu dizendo, cara, acabamos de fechar a turma do próximo Scale Up e 63% de diversidade na turma. Mulheres, pessoas negras e pessoas fora do eixo sul-sudeste. E aí, eu sei que eu comecei esse trabalho lá em 2021 e que eu saí que as coisas continuam caminhando. Então, é um pouquinho disso. E agora, o que você vai fazer no Rio de Janeiro? Encerrando. Eu ri porque tem muita coisa pra fazer no Rio de Janeiro. Muita coisa pra fazer no Rio de Janeiro. Mas eu decidi que eu vou voltar a estudar. Boa. Então, eu tô tentando fazer um mestrado, tô num processo seletivo, espero ser aprovada. Vou morar perto do mar e aproveitar essa minha versão... Perto da onde? Do mar. O coração dele bateu mais forte também. Não, eu ouvi perto de um bar. Bateu 2 vezes mais forte. É por isso que eu vamos lá, vamos traduzir aqui. Se é no Rio de Janeiro, é perto do mar, com certeza tem um bar. Tá. Fato. Também. Morar perto do mar e eu Perto acho de um que bar. andar mais devagar, sabe? Eu me percebi num dia indo à feira. Aqui em São Paulo? Não, no Rio de Janeiro. E eu estava correndo como se não houvesse amanhã. E eu não tinha nada para fazer depois da feira, o jantar. Eu estava indo numa feira comprar um jantar, as coisas para fazer um jantar com as amigas minhas.
E eu tava correndo na feira como se eu tivesse atrasada. E eu falei, cara, não, por que isso tá acontecendo? Bem-vindo a São Paulo. É E assim que a gente age aqui. E aí eu 3 falei, anos aqui, você achou que não ia te afetar em nada. 5 anos, né? Olha aí. E aí eu falei, é isso, gente. Deu. Eu vou embora dessa cidade enquanto eu ainda gosto dela. Com uma série de aspas, parênteses, apostos e notas de rodapé sobre São Paulo. Mas eu vou embora enquanto eu ainda gosto muito, enquanto eu ainda tenho vontade de voltar para ver as relações, os afetos que eu deixei por aqui. Mas eu vou para estudar, para viver lá, para... Meu LinkedIn, inclusive, já está Rio de Janeiro. A pessoa nem mudou ainda, gente. Não, mas tá breve, né? E pra ir devagarzinho. Papo de que em um mês você já tá lá. Então, não, porque a minha mudança vai amanhã. Então amanhã o pessoal vai lá em casa encaixotar tudo. É muito rápido. Só que aí eu vou pro Rio, eu faço parte do processo seletivo do mestrado. E aí eu subo até a Bahia pra poder ficar com os meus avós. Mas eu só volto mesmo pro Rio. Até agora, tudo pode mudar. Band News FM. Exatamente. Em fevereiro. Entendi. Que é quando tudo acontecer. Isso, que é quando as aulas do mestrado começarem, que eu vou ser aprovada nisso aí. Mas enfim, gente, tô aberta pra jobs, vou voltar a trabalhar em algum momento. Cuidado. Num ritmo de Volta trabalho. Volta fevereiro. Cuidado, está aberto pra filas. Num ritmo de trabalho. Jobs deixa tem... ela nos jobs das meninas. Jobs tem duplo significado aqui, você sabe disso. Para né? os homens, jobs é... Cuidado. Mentira. Paga bem. Paga bem. Mentira, gente, mentira. Mas é isso. Vai que eu vou deixar eu contar, eu tô zoando. Mas vamos lá. A gente tá chegando no fim. Cara, muito legal ouvir a sua animação, a sua gana de viver toda essa sua história. Eu queria que você deixasse um recado, dicas do coração, principalmente essa construção da sua carreira. É importante você relatar como você relatou, porque as pessoas elas têm dificuldade de se encontrar na carreira dela e entender quais são os próximos passos. E não tem problema sair, né? Pode ficar chorando o ano na praia. Tranquilamente vai dar certo se for em Salvador, então. Né? Mas deixa o seu recadinho, deixa suas redes de contato para quem quiser entrar em contato contigo. Vai ver que aparece um Jobs ou um Freela para você aí. Boa. Eu acho que o que eu mais aprendi, né, nesse processo, nos últimos 33 anos de vida, é que, cara, normalmente que a gente acha que a pior coisa que pode acontecer, ela... Não é real, de verdade. Então, arrisca, gente. Assim, acho que a gente precisa ter mais coragem para poder fazer as coisas. Sim. Obviamente, salvas as devidas proporções. Eu sei que não é todo mundo que tem uma estabilidade para poder fazer as coisas. Mas eu acho que quem veio antes da gente lutou tanto para que a gente tivesse bem viver. Lutou tanto para que a gente pudesse ter um conforto minimamente possível, que eu acho que é um desrespeito e um desperdício não aproveitar essas coisas. Não aproveitar essa liberdade. E é isso, gente. Minhas redes, me sigam no LinkedIn. Então, linkedin.com.in/... Enfim, Carolina Leal no LinkedIn. Carolina Leal, 2 L's, 1 L. Um L só, escrita CAROLI-NEALEAL. Eu não sei se vocês sudestinos entenderam, mas é assim que a gente aprende o alfabeto lá em cima, no Nordeste. E meu Instagram eu sou Carolina Leal. Beleza, vai ficar na descrição. Vou deixar na descrição. Tô falando pra você falar sobre como que é que digita, porque vai que tem alguém ouvindo a gente lá no Spotify, ou no Deezer, ou em qualquer outra. Exato. Ou travou lá só pra ouvir o áudio, é isso. Bom, novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite pra trocar essa ideia aqui com a gente. Ainda tem vinho, então depois que desligar... Não, eu já tô encerrando por causa disso. Tô olhando pra garrafa aqui. Brincadeira. Já acabou seu copo aí? Já. Aqui já tá seco. Já vou pegar mais um golinho ali. Bom, Muito último bom, recado. Gente, se inscrevam lá no nosso canal Preto Dinheiro, tá lá. Só colocar lá podcast Preto Dinheiro lá no YouTube, que vocês vão achar a gente facilmente. Se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Sigam a gente no Instagram para vocês verem novidades dos próximos convidados que estarão por aqui. Meu Instagram é @ioed, pode me seguir lá se quiser. Isa,
que tá namorando a garrafa de vinho aqui. Tá valendo a acidez aqui da uva. É. Mas vamos lá, me segue lá aí, Barros. Todas as redes sociais, se você jogar Isa Barros, vai me achar. Mas também você pode seguir isapay.app, que é a minha plataforma que conecta empreendedoras. E você vai curtir. É isso, galera. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Um beijo e tchau.